Vamos falar agora, até voltar um pouquinho o quadro, vamos falar agora dos outros três, tá? Bahia, São Paulo e Cruzeiro. Primeira pergunta. Tem dois. Primeira pergunta. Alguém acha que daí pode sair o campeão brasileiro? Não. Não. Seria muito fora da curva. Muito. É só o 1%. Eu acho que pode ter para um evitar G4 qualquer coisa. Aquele 1% que Cássio bota para evitar qualquer coisa. Só isso. Só. Mas, veja, eu acho que pode ter o Cruzeiro, eu acho que tem um grande Não, time G4 que... brigam totalmente, 100%. Não, mas assim, que tem uma chancezinha razoável de não é só brigar. Brigar tá óbvio, tá feita bem, mas que desses três um pode entrar no G4. Justamente pelo que a gente falou de Flamengo, Palmeiras, de um dos dois, a gente disse os cenários onde eles podem naturalmente brigar pelo título, mas a gente também trouxe os cenários onde eles podem patinar e daremos uma brecha justamente para Bahia, São Paulo e Cruzeiro. No caso do Cruzeiro, tendo a distorção que o Minhoca já trouxe da questão do mano de campo, é uma distorção que importa bastante, no momento que é o time que tem menos jogos dentro de casa, e esses jogos vão ser disputados justamente quando ele está com um time melhor, um time mais bem montado que no início da competição, e a distância ainda não é grande. Mas não é para G4 não, viu, Cássio? Ele perguntou... Não, eu tô dizendo assim, que eu acho que o teto, eu entendi, o teto aí, que eu acho que a briga vai até, nesse momento, pelo menos, até madrugada de 20 de agosto, vai até esses quatro, Botafogo, Fortaleza, Palmeiras e Flamengo. E que entre Bahia, São Paulo e Cruzeiro, daí eu acho que um deles pode furar o G4. É o que eu acho o Cruzeiro, até... para mim, é o nome mais forte. E o Cruzeiro sendo o nome mais forte. Porque, o Cruzeiro, além de ter um jogo a menos, tem mais jogos em casa e ainda pode cair agora no meio de semana para o Boca Juniors e focar só na Série A. Se por acaso passar do Boca Juniors, aí pode ser que dificulte para o Cruzeiro ter que ter essa atenção dividida. Veja que a projeção ajustada do Cruzeiro é muito próxima da do Palmeiras, de pontuação. Justamente por esse déficit de jogos em casa, né? Deu uma leve desandada, tá? O Cruzeiro. Nas últimas partidas ele caiu de rendimento. Eu acho que me surpreenderia, tá? Se o G4 não for os 4 primeiros de agora. Assim, tem chance? Tem. Mas é como se para mim o G4 e os seus 4 primeiros de agora é o 80%, que Atos falou, para o título ficar entre Botafogo e Fortaleza. Para mim seria mais ou menos nessa linha, assim. Tem 20% de chance ali, mas por exemplo, não é tão grande. Para essa turminha aí, esse trio, é melhor que o Palmeiras seja eliminado, ou não? Ou é melhor o Palmeiras passando? É melhor o Palmeiras passando, pô. É porque o Botafogo já fica muito distante, né? O Botafogo não é alvo. Hoje tá muito distante. Eu acho que não é alvo, não. Se quiser... Não, eu tô falando em G4, disse que o Cássio... Então, aí é melhor que o Palmeiras vá para seguir na Libertadores. Brasileiro. O Palmeiras D-Liga do Brasileiro. Não, quando eu dizendo assim, uma vaga direta na Libertadores, para Bahia, e claro, né, vai focar mais no Bahia, mais São Paulo e Cruzeiro. Eu acho que talvez seja melhor o Palmeiras cair, né? Eu acho, mas repito, o Palmeiras, nessa distância que ele está, mesmo com a Libertadores, mesmo com a fala de Mauro Beto, que tem muito mais Palmeiras que a gente, mas eu não consigo enxergar sendo um dos melhores alvos da vida, não. Assim, é chato demais aí. Inclusive é uma merda para esses três, para Bahia, São Paulo e Cruzeiro. Pô, quem é o teu alvo? Palmeiras, vê? Assim, o cara pensa assim, quem é que tu precisa passar para conseguir teu objetivo? É o Palmeiras. Beleza, fera, vai lá. É o que eu falei, mais difícil do que você pegar um dos três para entrar no G4 é você pegar um desses 4 e tirar do G4. É difícil você pegar um desses 4 para tirar. Difícil. E aí, Pedro, dentro desse cenário, a gente já mexeu em posicionamentos, em projeções do Bahia. Os grandes adversários do Bahia no campeonato são definitivamente São Paulo e Cruzeiro, ou manter a distância para os dois Atléticos e garantir de faca nos dentes pelo menos a 7ª posição é o objetivo, porque a 7ª posição é a Libertadores, né? Obviamente é a Libertadores. A 8ª tende a ser. Como é que você vê esse cenário assim? Se jogar São Paulo e Atlético Paranaense, para quem você torce? Fred, eu acho que nesse momento ainda é importante manter uma distância dos times que estão ali da 8ª posição para baixo, tá? É a minha visão também. Eu não consigo ainda
dizer que o campeonato está definido ali, que os 7 primeiros colocados estão definidos por conta desse gap importante de 7 pontos que hoje existe entre o Cruzeiro e o Atlético Mineiro, né? Só que a gente precisa lembrar que o Atlético Mineiro tem jogos a menos do que as demais equipes, tem 21 jogos, o Atlético Paranaense também. Por isso que, inclusive, na nossa arte, tem o escudinho ali em preto e branco deles ali em cima, que um pode ter 36, o outro pode ter até 35, né? E assim, e ainda tem muito campeonato, né? É o que a gente está falando aqui em diversos momentos do programa hoje. Ainda tem praticamente um turno todo para andar. Muita coisa vai mudar, e por mais que hoje exista esse intervalo grande de pontos, eu acho que isso ainda pode mudar, principalmente com o Atlético Mineiro, tá? O Atlético Mineiro é um time que pode assustar ainda, pode colar nesse bloco dos 7 primeiros colocados com alguma naturalidade, não seria nada fora da curva. Atlético Paranaense idem, mas com a chance menor, e aí acho que daí para baixo a chance começa a ficar menor, né? Com Vasco, Juventude, Bragantino e por aí vai. Mas eu acho que hoje o foco ainda é tentar se manter ali entre os 7 primeiros. Portanto, respondendo diretamente sua pergunta, num confronto como esse aí, envolvendo São Paulo e Atlético Mineiro, acho que vale ainda torcer para que as equipes ali do bloco de baixo se mantenham numa distância confortável para o Bahia. Eu acho que esse é o objetivo, até porque a gente não sabe ainda quantas vagas serão para Libertadores, para pré-Libertadores. As projeções são diversas para esses cenários, né? Então, quanto mais longe conseguir ficar desse bloco de baixo, acho que mais importante nesse momento. Inclusive, matematicamente, né, na arte mostra isso, as campanhas semelhantes de G4 são muito, muito pouco prováveis, né, pelo histórico dos 38 pontos de Bahia e São Paulo, ou dos 37 do Cruzeiro, né, com jogo a menos. 18%, 21%, né, e para G6 aí já é mais considerável. Mas eu sou da linha de Pedro também, tá? Eu sou da linha de Pedro. Caso, eu sou mais garantir o que eu já tenho. Porque aí você não está falando de título. Por isso que eu estou explicando a diferença. Você está falando de Libertadores ou Libertadores. Então é muito melhor você proteger o que você já tem, tá? Até porque você pensar numa quarta posição é muito difícil. Você protege o que você já tem e abre essa distância. Assim. Eu acho que os adversários do Bahia continuam sendo os Atléticos. Fala, Minhoca. O que eu ia falar é que, nesse momento, esse seleto grupo de 7 aí, se por acaso o Cruzeiro empatar o jogo dele, que está faltando, a gente vai ter um 7º colocado com a maior pontuação numa 23ª rodada. Ou seja, e aí então, para Pedro, falar sobre Pedro, diretor, traz o Power BI para a gente deixar isso bem ilustrado lá. Inverte ali para o Power BI. E aí, Pedro, já está na tela aí, ó. 37, né? A gente teve ali 2008, né? 2008 tinha 37, o 6º colocado, tinha até o 7º colocado, né? Que é o que eu estava dizendo. Com 37, teve também 2019, 2020 e o ano passado, com 37 pontos. É uma pontuação, ou seja, se basta que o Cruzeiro consiga pontuar no jogo que está faltando, seria a maior pontuação. Hoje, a projeção da UFMG, acho que até assim, está 61, 62 pontos ali para aquele, mas pode ser menos. Aconteceu, volta a 38ª rodada, Pedro, por favor. Foi 2008, né? 2008, 19. 2008 terminou com o 7º com 53, foi até baixo. 2019 foi 57, né? Mas não valia, né, Minhoca? Tem que os anos mais recentes tem que valer para ter a briga pelo posicionamento, né? Porque a maior aí, se não me engano, é 61, né? 61 ali, 2014. Isso, 2014. 61. 2014. Então, se por acaso, e eu acho que é um outro ponto também, um outro caminho para o Bahia, né? Os Atléticos irem avançando nas Copas mesmo para dizer assim, vamos focar aqui nas Copas, que é mais interessante estar lutando aqui pelo título mais acessível nesse momento do que propriamente na Série A. Eu acho que o caminho para o Bahia é esse. É tentar chegar nessa meta de 60 pontos, 61, para ter uma garantia de que vai ter a Libertadores. E aí eu coloquei aqui a 21ª rodada, tá? Até porque Atlético Mineiro e Atlético Paranaense tem 21 jogos, e a gente vê a pontuação média do 8º colocado, que é de 31 pontos. Hoje o Atlético Mineiro tem 30. Então, por mais que exista esse gap, a diferença de jogos faz muita diferença. É muito importante, né? Porque a pontuação do Atlético ela não está tão abaixo da média.
dos outros anos. O Atlético tem 30, a média é 31. É próximo ali da pontuação mínima, que é de 28, um pouco distante da pontuação máxima de 34, mas não é nada assim tão fora da curva. E perceba que não tinha muita diferença, né, do oitavo para o sétimo, diferentemente desse ano, que já é um chão, né? Tem muito ponto aí. César São José, aqui no chat, ele fala o seguinte: nunca houve, curiosidade, né? Uma coincidência histórica. Nunca houve o G7. Só existiu G6 e G8. Talvez esse ano fique no G6. Para ser G6, o campeão da Libertadores não pode ser brasileiro, né? Ou que seja um brasileiro que esteja atrás aí. Não Atlético vai Mineiro, acontecer. por exemplo. Atlético Exatamente. Grêmio ou Fluminense, por exemplo. Exatamente. Atlético Mineiro, Grêmio ou Fluminense. E um campeão da Copa do Brasil que não esteja no G6 também. Aí são os mesmos times, né? Corinthians, Atlético Paranaense. Juventude, Atlético Paranaense. Então, não é provável. Não é provável. É possível, mas não é provável, né? Eu acho que não tem tão que ter forte quanto os outros anos, eu diria. Porque nos outros anos, você chegava na reta final, tinha Palmeiras, tinha Flamengo. Esse ano já está mais minguado, né? Assim, já não tem tantas opções. E Mas a eu acho que Libertadores, a final é na casa do River, com o River tendo uma chave tranquila até a final. Essa coisa da questão da Libertadores é bem interessante. A final deve ser no estádio do River. Mas eu ainda não vi, pelo menos eu ainda não vi a Conmebol ela só fala o tempo todo Buenos Aires, para de repente, se o River não for na final, for uma final entre dois brasileiros, talvez não precise ser no estádio do River, tá ligado? Assim, tipo a da Sul-Americana, que acabou, que seria no Centenário, acabou lá em eu tô me esquecendo, Maldonado, né? Punta del Este. Pode até ser com dois brasileiros, ser no Monumental, mas pode ver que o material de divulgação da Conmebol é sempre em Buenos Aires. É isso, tá?